Oi, gente, estamos aí no aguardo da nossa live. Hoje o nosso entrevistado tem tudo a ver com a camisa que nós estamos aqui hoje, né? Que é a camisa do São Paulo Futebol Clube. Vamos aguardar aí o nosso convidado para a gente falar nessa live sobre o futebol. Estou dando uma olhada aqui em vários aspectos, muitas notícias, né? Deixa eu só verificar aqui. A galera participando. Deixa eu ver aqui. Essa live hoje que vai ser muito interessante da gente participar. Boa noite, gente. Um abraço ao Luiz, ao Diogo, ao Rinaldo, ao Luciano. Sidney Moraes já está aí conosco para a gente bater um papo com ele. Vamos aguardar aqui a solicitação para a gente fazer a live aí, Sidney. Lula, de Florianópolis. Aquele abraço, Lula. Estou te esperando aqui a tua solicitação, viu, Sidney, para a gente começar a live. Estou com a camisa do São Paulo hoje, em homenagem ao nosso convidado hoje, para a gente bater um papo. Deixa eu ver aqui. Ainda não é. Participar do teu vídeo. Estou esperando o nosso querido Sidney entrar aí para a gente bater esse papo aí com a galera. Com a galera que nos acompanha aqui. Deixa eu ver aqui que tem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ainda não é essa aqui. Bom, gente, a gente está começando a nossa live. Deixa eu ver aqui o Sidney agora. Isso, adicionar. Vamos ver aqui para a gente começar esse bate-papo. Eita, formiguinha! Fala, formiguinha. Como é que tá? Como é que você tá, meu irmão? Viu aí a camisa que é homenagem a Tudo você? bem? Tudo tranquilo. Tá vendo aí a camisa? Isso, camisa. Vem cá, você jogou com o São Paulo com a Adidas ou não? Joguei essa camisa da minha época, pô. Bombril, não é? É, da Bombril, é verdade, aqui, ó. Eita, rapaz. Saudade de você, olha, eu quero apresentar você aqui para muito, porque tem muito jovem hoje, né, Sidney, que não acompanhou a tua trajetória no futebol. A gente tá com essa live agora com Sidney Moraes de Almeida Júnior, tá com 43 anos, começou no futebol em 91, parou em 2012, é pai de duas filhas lindas, gêmeas, a Eva e a Antonella, é marido da Luana Prado, jogou no São Paulo de 97 a 2000, no Sport de 2000 a 2001, foi campeão do Nordeste pelo Sport, foi campeão pernambucano pelo Sport, foi para o Fluminense, depois ficou rico, foi para Portugal, aí encheu o cofre, depois foi para a Arábia Saudita, aí até o Sheik veio no meio, porque foi dinheiro demais, ficou rico e voltou para o Brasil. Aí ele está morando hoje, gente, em Ituiutaba. Eu não conheço ainda, viu, Cida? Eu já rodei o Brasil todo, mas ainda não conheço Ituiutaba. Fica em Minas Gerais. Quando parou, já rico, aí foi treinador do Boa, fez uma grande campanha no Icasa. Aliás, Sidney, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu já vi cidade boa de se morar. Agora,
lá onde o Icasa joga é brincadeira, é muito bom ali, viu? Avaí, você sabe o que é que eu estou falando. Avaí, Ponte Preta, foi técnico do Náutico e também treinou o Paysandu. Sidney, o que é que você está fazendo agora? Como é que você está, meu irmão? Como é que está a sua família nesse período de pandemia? O que é que a gente poderia falar para quem está nos acompanhando agora? Um abraço, Sidney. Ô, Formiguinho, um abraço lá contigo. Muito feliz e muito contente em poder receber um convite teu, poder participar contigo aí nesse papo legal e saber também dessa afinidade com o povo pernambucano, o povo de Recife, onde eu tenho uma gratidão enorme, porque foi uma cidade que me acolheu super bem e eu fui muito feliz nessa cidade, porque consegui muitas coisas, muitos objetivos. Então, para mim, a satisfação é enorme estar batendo um papo contigo e poder falar num momento tão ruim, né? Infelizmente, esse momento de pandemia, muito triste, muitas mortes, muitas coisas acontecendo no mundo. E a gente está torcendo para que tudo se normalize o mais rápido possível, que a gente consiga achar realmente um caminho, uma direção, para que a gente possa combater esse vírus que ele veio para poder afetar bastante pessoas. Rapaz, eu vou até marcar o tempo aqui que eu esqueci. Peraí, deixa eu marcar o tempo aqui, que o Instagram só dá 1 hora, né? Então tem que marcar aqui. A gente tá falando uns 2. Deixa eu te falar uma coisa. Ituiutaba fica a quantos quilômetros de BH? Ituiutaba fica 800 quilômetros de BH. Ituiutaba é no Triângulo Mineiro, é ao lado de Uberlândia, 100 quilômetros de Uberlândia, 300 quilômetros de Goiânia, né? Então, assim, é divisa com Goiás aqui. Eu passei na cidade do Pelé. Eu passei na cidade do Pelé, lá que tem a foto do Pelé na... É perto de onde você mora ou não? Pelé... Três Corações, né? Três Corações, é ao lado de Varginha. Porque quando tá. você deve ter ido trabalhar lá, cobrir algum time lá para poder jogar contra o Boa em Varginha. E aí você vê aquela estátua do Pelé linda lá na cidade, na entrada de Três Corações. E aí você entra ali à esquerda e segue o caminho e vai até Varginha. Mas Ituiutaba, eu sou natural daqui, né, Wellington? Então, minha família, meus pais, as minhas coisas, a maioria delas aqui também. E assim, a gente rodou muito, né? Eu saí de casa com 12 anos e fui para a luta no futebol, fui para São Paulo logo cedo, morar lá no estádio do Morumbi, na concentração. Então, a gente viveu muito nesse mundo, muito sozinho, muitas coisas a gente vivenciou. E eu nunca perdi a minha essência da minha cidade, da minha mãe, né? Do meu pai, infelizmente, eu perdi ele quando eu tinha 22 anos, quando eu estava no Fluminense. E poder curtir um pouquinho aqui também a minha família, numa cidade no interior, onde as coisas funcionam mais tranquilas, a gente tem mais segurança para se viver. E também um local bastante tranquilo para a gente criar os filhos, ter uma vida menos preocupante do que numa capital, né, devido a essa violência que nós vivemos hoje em dia. Rapaz, eu tô fazendo a minha primeira live com você, né? Eu tô tentando aqui do iPad ver os comentários, mas não tô conseguindo, mesmo olhando para a minha página, não tô conseguindo ver os comentários. Então, alguém vai explicar aí pra gente como é que vai fazer aqui. Como é que vai ser isso aqui? Eu não tô conseguindo. Eu queria conversar com você nessa câmera. Tem muita gente escrevendo aí até. Eu queria. Saudade no Icasa, tô lendo aqui também, rapaz. mas também é novo para mim. Eu vou confessar uma coisa, eu não tava nem. Você tava falando, Formiguinha, acessa aí. Eu falei, acessa onde? Não tá nem sabendo. Ô, Sidney, deixa eu, esses primeiros 10 minutos, eu queria saber um pouquinho como foi a tua vida. Você nasceu em Ituiutaba? Isso, nasci em Ituiutaba, sou natural. Aí como é que você foi parar no São Paulo? Então, tinha um amigo meu, né, o Charles aqui de Ituiutaba, que estava no São Paulo jogando no Sub-17 lá. E a gente jogava muito tempo junto aqui, aí ele me chamou para fazer um teste lá. E me levou, eu fui, passei no teste, né, e o pessoal gostou bastante de mim. Você tinha quantos anos? Eu tinha 11 para 12 anos. E sua mãe deixou, meu amigo? Aí foi na raça, né, meu amigo? Aí quando eu voltei, aí foi na raça, né? Foi meio difícil, né? Porque assim, a decisão muito difícil, mas meu pai era um cara que gostava muito de futebol, apaixonado, né?
E aí incentivou nesse sentido. Eu comecei a ir só aos finais de semana, para poder jogar aos finais de semana. E aí comecei nesse ano, foi isso. No outro ano que eu fui morar direto no Morumbi e consegui ficar lá. Ô Sidney, você chegou com 12 anos no São Paulo, aí eu fico pensando o seguinte, você saiu com 11, né? Você tá com as suas filhas aí, né? Tô com as minhas meninas aqui, a Eva Antonella. Dá para mostrar elas? Dá para mostrar elas? Porque eu vi no Instagram elas nascendo, rapaz. Lá, cadê? Mostra aí. Aqui, ó, a Eva. Eva, fala oi. Cadê a Eva? Oi, Eva. Fala oi, bebê. Oi, fala oi, meu amor. A outra tá aqui, a Antonella, acabou de dormir. São gêmeas idênticas? Não, são um pouquinho diferentes, né? A Antonella dormindo. Aí. Eita, coisa linda, rapaz. Era para ser idênticas, né? Mas não foram, não. E aqui é a esposa. Cadê? Cadê isso? Olá, tudo bem? Nunca deu entrevista, vai dar entrevista a primeira vez. Vou explorar seu esposo, viu? Vou perguntar tudo. Valeu. Ô Sidney, bom, você foi quer dizer, foi um cara precoce que saiu de casa, né? E foi jogar no São Paulo, lógico que o São Paulo é uma referência em muitos clubes no Brasil. E você ficou no São Paulo de que ano? Aliás, você jogou no São Paulo naquele time de Muricy ou não? Então, joguei. O Muricy, na verdade, quando a gente estava naquela época, tinha aspirante também, né? Então, o Muricy, ele trabalhava nas categorias de base, no Dente de Leite, até começou com o Kaká, a gente era do infantil, o Muricy tinha até uma Paraty preta, levava até o Kaká no carro Paraty, dele, bolas no porta-mala. Faz tempo. Aí levava até lá pro Rebouças, é um campo que era ao lado do Morumbi, de terrão mesmo. E aí até levava ele para treinar lá e tal. Então o Muricy depois passou a equipe principal, né? Deu um salto grande. E meu treinador na época era o Dario Pereira no Júnior também, o Gilberto Sorriso era na categoria juvenil, e tinha o Nelsinho, que era do infantil. E o Muricy estava naquela transição, né? E depois o Muricy começou a pegar o aspirante. Então, nós fomos até campeões do aspirante. Não me lembro se foi em 95 ou 96. O Muricy era o técnico do aspirante, que naquela época passava na Band, né? 1h45, televisionado para todo o Brasil. E era antes do jogo principal, que era às 16 horas. Então, a gente tinha esse trabalho com o Muricy, que foi bacana. E depois disso, o meu jogo, primeiro com ele, por incrível que pareça, foi em Uberlândia também, quando o Tele ficou afastado. Veio um torneio Rei Dadá aqui, Cruzeiro Atlético Uberlândia de São Paulo. E até nós fomos campeões nesse campeonato em Uberlândia, que foi esse torneio Rei Dadá. Então, o Muricy teve uma importância grande, tinha os olhos para o expressinho, tinha os olhos para o aspirante. E trabalhou bastante com o Tele ali, aprendendo também. Então, o Muricy é um cara que eu particularmente tenho uma admiração grande, é um cara que foi importante demais nessa nossa passada ao profissional, que sempre conversava com a gente, um cara bacana, e ajudou muita gente, não só eu, como o Fabiano, né, o Fábio Aurélio, o Álvaro, o Edu, né, o Edmilson também. Então, muitos que passaram França, né, que naquela geração nossa, eu participava bastante. Então, o Muricy é um cara que eu tenho extrema admiração, e quando encontro, eu bato papo bacana com ele, procuro escutar o máximo possível, porque é um treinador vencedor, um cara que nós que estamos começando, temos o mínimo de ter humildade para poder aprender com esses grandes nomes, essas grandes pessoas, para poder pegar um pouco de experiência com eles. Queria mandar um abraço aqui para o meu irmão Berg Araújo, que está filmando, viu? Para depois a gente publicar essa entrevista, viu, Cid? Lá no YouTube, no nosso canal. Queria mandar um abraço a toda a galera da imprensa que também está acompanhando a gente aqui nessa live. Queria dizer a você também
Aliás, eu queria que você escolhesse. Tem muita gente dizendo agora: Sidney é tricolor, Sidney é alvirrubro, Sidney é torcedor do esporte. Aqui em Pernambuco, você torce para quem, Sidney? Olha que pergunta, Que né, Rafa? pergunta danada, hein? Você torce para quem ele contratar, né? Contratar. Eu já, assim, vamos ser honestos, né? Você sabe, você me acompanhou bem. Eu vivi um grande momento no esporte, uma grande situação que eu vivenciei mesmo emocional, que até me arrepia quando eu falo, pelo bom sentido, claro, porque... Deixa eu lembrar, peraí, deixa eu lembrar. O goleiro, quem era? Era... Bosco, Russo, Erlon, Sandro Blum e Dutra. Foi o Dutra? isso, Dutra. Sidney, Leomar, Nildo e Adriano. Isso. Leonardo e Thailson. É esse mesmo. Nossa Que Senhora. massa, hein? Que massa, que massa, que massa. Que massa, esse aí eu vou falar, hein? A gente vai contar muita história desse time também. Então o esporte tem é um momento na minha vida diferente, sabe? Por que eu digo isso? Porque eu Você estava tinha quantos anos? Eu tinha 21 para 22 anos. Eu estava no São Paulo e vivenciei minha vida toda no São Paulo e fui convocado para a Olimpíadas de Sydney, né, na Austrália. E eu ia me apresentar na segunda-feira e no domingo, no jogo com a Barbarense, lá em Santa Bárbara, eu tive a infelicidade de torcer meu joelho numa dividida. E na segunda-feira é a apresentação na seleção brasileira. E aí fui cortado, né? Porque fiz uma cirurgia, fiquei 6 meses em recuperação. O Luxemburgo me cortou, né? Porque não havia condições de poder jogar. E quando eu me recuperei, eu vivi muita coisa nessa recuperação, né? De experiência, assim, de garoto, não sabia como funcionava direito, aquela empolgação toda, mas assim, você pensar em seleção brasileira, até o Ayrton, nesse convívio com a imprensa mesmo, sabe? Porque é um convívio que você, quando garoto, né? Eu passei dos holofotes a uma pessoa depois desapercebida, devido ao fato de ser cortado da seleção, né? Então, assim, a minha recuperação foi em 6 meses, eu me dediquei mesmo. E depois, a minha contratação pelo esporte foi um momento difícil, porque, assim, o esporte, né, eu no São Paulo, criado ali, e ter um clube do Nordeste, longe de tudo, sem experiência nenhuma, me fez refletir muitas coisas. E aí, quando eu chego no esporte, me lembro até hoje, cara, nossa, o primeiro jogo... contra o Ibis. Aí nós fomos aquecendo. Boa estreia, viu, contra o Ibis. Contra o Ibis. E eu voltando de uma cirurgia de 6 meses, com medo com o joelho, foi para aquecimento, eu vi aquele campo lá, Nossa. buraco, ondulado, duro. Aí eu falei, nossa senhora, pior que vai ter que ir mesmo nesse campo, cara. Será que vai ter que ir, pelo amor de Deus? E aí, o Celso Roth era o treinador, e aí a gente teve que fazer o quê? Teve que cair dentro de trabalhar mesmo, fui jogar, esqueci tudo. E assim, naquele primeiro momento, a minha saída já era, quando eu saí do São Paulo para qualquer lugar, já era uma coisa que causava um pouco de medo, né, de segurança, porque você é uma cria do São Paulo e tal. E aí o esporte me acolheu de uma forma, a torcida, enfim, depois que eu comecei a jogar, que eu comecei a ver o clube, então foi um momento diferente. E eu sou muito grato a vivenciar tudo isso no esporte, em Recife. Você sabe que eu sempre que posso estou em Recife, adoro, tenho amigos, adoro Recife. Gosto daí mesmo de passear, Porto de Galinhas, enfim. A Coroa do Avião tem, maravilhosamente bem. Só lugar da gelada, né, meu amigo? Só lugar legal também. E aí... então é um clube que eu tenho um carinho enorme, que eu trabalhei, que eu joguei, que fui campeão, né? Que fui reconhecido também. E poderia ter ido à seleção também, só dei azar naquele jogo, como o Leão falou, né? Eu também seria convocado, mas quem foi suspenso foi o Emerson, aí ele convocou o Leomar, nem para ser o Vampeta para tomar o 3º amarelo naquele jogo das eliminatórias da Copa do Mundo. E aí fiquei fora. Falei, rapaz, peraí, você está confessando que quem era para ser convocado era você e não o Leomar, é isso? Não, é porque, na verdade, é o seguinte, a gente teve um papo na época, eu falei, professor, eu estava voando, né, bem. E, assim, é verdade. Vim da seleção, do Mundial, né, do Mundial Sub-20, enfim, de campeão de Toulon, tudo.
Então, todo mundo especulava que eu seria convocado, né? E a gente, na verdade, nós fizemos um trabalho, nosso time era muito bom. Claro que o mérito do Leão, porque é um treinador excepcional de conduta, um amigo, um cara que a gente tem que ter admiração por ele. Eu digo sempre que é um treinador espetacular. E, e eu falei com ele, não, professor, podia ser minha chance, né? Eu com 23 anos, 24 anos. Aí ele falou, foi o primeiro volante, não foi o segundo. Ah, rapaz, ô Falei, tinha Sidney. que ser nós dois, professor. Tinha que ser nós dois, a Rapaz, o casadinha tá Sidney, certa aqui. Ó. o Sidney, o Leão pegou muita fama de chato, mas o Leão, eu como repórter, eu digo a você uma coisa, era um técnico que alertava até repórter. Por exemplo, ele olhava quem chegava cedo e quem chegava tarde no esporte. Claro. E uma vez eu cheguei e o treino tinha começado, ele girou o rosto assim, que a bola passou normalmente em algum lugar do campo, ele passou e viu eu chegando, né? E ele olhou para o relógio. Ali eu já saquei de pronto, só posso perguntar daqui para frente, porque se eu perguntar daqui para trás, na coletiva ele vai dizer assim, você não estava no começo do treino. Então, é uma coisa para o repórter se ligar. Deixa eu pular um pouquinho, Sidney, do teu começo de carreira, da tua chegada no esporte. Lógico que eu brinquei qual o seu time aqui em Pernambuco, você jogou muito bem no esporte e foi técnico do Náutico, que a gente vai falar já já. Agora eu quero que você escolha uma coisa agora. Qual a camisa mais bonita? Essa ou essa que eu vou lhe mostrar aqui agora, viu? Você vai ter que escolher uma. Ah, essa é bonita também. E aí? Qual? Você só pode uma. Qual? Pô, aí é demais, hein? É pegadinha isso? Porque você foi jogador do Fluminense e gosta muito do Fluminense, né? Gosto também, fui campeão carioca lá, né? E fiquei muito tempo no Fluminense também, um clube que é um clube que me acolheu bem, um clube que eu tenho satisfação grande. Você se Amigos. destacou mais aonde? No São Paulo ou no Fluminense? Se destacou mais? Não, assim, são coisas, assim, é porque, assim, são coisas distintas, né? O São Paulo, cara, foi minha vida, né, cara? Então, seleção toda, capitão, jogava, tem uma história de 10 anos num clube como o São Paulo. Então, não dá para eu comparar o São Paulo com outra equipe, embora eu tenha respeito por todas. Por quê? Porque foi a minha... Tá envolvido muita coisa nisso, tá? A minha personalidade, a minha criação como ser humano, a minha formação escolar, porque estudei, porque tinha que estudar, porque era obrigatório estudar, obrigatório terminar o seu segundo grau. Então, São Paulo cobrava isso. Tinha um projeto que apresentava para nós o São Paulo de investimento de dinheiro, para a gente não perder o dinheiro todo, como investir, como gastar menos, como ter a vida após o futebol, que a vida começa ali com 30, 35 anos, que tem uma vida pela frente. Então, é um clube que a minha satisfação é enorme. Eu aprendi muito lá, a ser humano mesmo, um homem de verdade. Porque o São Paulo formava não só o atleta, formava o ser humano também. Isso é uma escola que o São Paulo estava na frente de todos os clubes do Brasil, modéstia à parte falando, e também era reconhecido pela imprensa em geral de todo o país e para os jogadores também que passavam pelo São Paulo, achavam melhor até ficar no São Paulo ganhando menos do que jogar em outras equipes devido à sua organização. Não que o São Paulo seja melhor que ninguém, mas pela sua organização estrutural. E isso cabe muito ao atleta, né? Então, a gente eu tenho esse carinho pelo São Paulo devido a toda essa história minha. E depois, profissionalmente falando, todos os clubes têm sua marca. Por exemplo, o esporte. Foi um clube que eu me afirmei. A primeira saída minha do São Paulo, onde eu tive 10 anos. Então, assim, o reconhecimento não tinha preço para mim. Porra, o Adilson Couto, que Deus o tenha. Deus o tenha, rapaz. Que Deus o tenha. Lá vem a formiguinha da ilha pela direita e tal. Eu ouvia, porque eu sou apaixonado pelo rádio. Minha mulher briga comigo, eu ouço rádio AM, eu não ouço FM, eu gosto de AM. Eu gosto da essência, eu gosto do que é bom. Eu não gosto de FM. Então, assim, eu ouvi a Adson Couto narrando, um dia ele me entrevistou e falou assim, o Juninho Pernambucano é o reizinho da ilha, você é a formiguinha da ilha que está em todo lugar. Então, foi uma coisa muito marcante, cara. O gol que ele narrou meu, ele falava, eu ficava ouvindo no rádio quando vocês
repassavam aqueles lances e tal, não sei o quê. Vamos repetir o gol, a jogada. Aí Sidney toca para Leomar, Leomar toca para Rodrigo Grau cruza, Leonardo chegou, bateu o gol. Era demais, cara, não tinha preço. Aquilo ali eu ficava ouvindo no carro. Então, assim, marcou demais. O Fluminense já, outra história, no Rio de Janeiro, um clube que é um clube respeitado por tanta gente, né? Um clube que também tem a sua tradição. E ser campeão no clube daquele, vestir aquela camisa como titular, para mim foi um orgulho muito grande. E tantos outros quanto o Guarani, como fora também, que eu passei. Então, sempre tive esse carinho, esse respeito. Bom, deixa eu aqui, tem tanta coisa para te perguntar aqui, tem tanta gente aqui fazendo pergunta, tem gente dizendo que você é tricolor, tem gente que dizendo que está ouvindo a Rádio Clube de Pernambuco, que é a rádio que eu estou agora. Você tem matado inveja? Deixa eu te mostrar o que é que eu estou aqui. Ó, você sabe o que é isso? O que é isso aí? É rocambole? O que é? Ó, rapaz, você morou 2 anos em Recife. Eu vi, tá, não vi direito. Bolo de rolo, Cid. Ah, bolo de rolo, né? Porque para nós bolo de rolo é rocambole. Ô, Wellington, sabe uma coisa que eu falei com a minha esposa ontem, cara? Eu estava tomando café que com água na boca, que eu lembrava quando concentrava lá na ilha. E o Joguinho, que eu chamo ele de Joguinho, que trabalha lá no esporte, como é que é o nome dele? Fugiu agora. Catatal não, né? Não, que... A função dele, a função. É o cunhado do Edmilson, que era supervisor. Gilberto, não? O Gilberto trabalhava lá na cozinha e fazia queijo de coalho no lanche da noite. Pelo amor de Deus. Porra, meu irmão. Deixa eu ver se você conhece Recife mesmo. Você morou quanto tempo aqui? 2, 3 anos total, né? 2, 3 anos. Vamos lá. Para muita gente que está vendo a live agora, o melhor restaurante? O melhor o melhor restaurante era o Boteco. Boteco. Praia, a melhor praia. Porto de Galinhas. Porto de Galinhas. Deixa eu ver aqui. O que é que você gostava mais? São João, Carnaval? Eu não sei, porque jogador não vai muito para Carnaval, né? Carnaval mas a gente foi. Eu lembro até hoje, o maravilhoso que tinha aí era o Recifolia. Recifolia, boa viagem, né? Ganhamos do Botafogo, eu acho, num sábado. Acho que era num sábado e o Leão tava amarrando, né? Leão bravo pra caralho. Todo mundo tinha o medo lascado do Leão, era foda. Ô Sidney, então, quem foi, naquele time de 2000, quem era o teu companheiro de quarto, o parceiro? 2000? Quem que era? Concentrava com o Leomar, concentrava com o Ricardinho, concentrava... Ricardinho foi pro Botafogo como The Flash, né? Foi, fez os gols ali, entrava nos jogos, fez os gols, concentrava com o Nildo. Não, o Nildo era mais o Bosco. Então ia mudando, sei lá, tinha muita gente que a gente ficava junto ali, dependia, às vezes mudava um com o outro para ter mais afinidade, enfim, para deixar o Kleiber Peixoto, Sidney, um abraço, meu irmão. Capita, Portugal. De Portugal, um abraço, Capita. Como é que tá aí, pai? Cuida bem aí que o negócio tá feio, pai. Você que ligou a nossa live agora, eu tô com a camisa de São Paulo em homenagem ao meu amigo Formiguinha, Sidney. Deixa eu ver uma coisa aqui, Sidney. Rapaz, eu tenho saudade e eu quero fazer uma live com um dos melhores jogadores que eu vi passar no futebol de Pernambuco. Tô falando de camisa 10. Aqui tá caindo direto, que eu fiz uma improvisada hoje aqui. E eu não sei se você tem um contato dele, depois você me passa. Porque esse cara, quando pegava numa bola, eu olhava assim, meu Deus do céu, esse cara, ele antevê jogada. Eu vou falar de Adriano Gerlin. Onde é que tá ele, hein? Adriano tá em Dracena, tá com um projeto lá. Eu faço um evento no final do ano, há 2, 3 anos atrás ele veio participar comigo. O Adriano, como você falou, é um cara que assim, o futebol brasileiro, ele existia muitos jogadores talentosos na mesma época, né? Uma pena isso ter acontecido. Hoje em dia, você não tem mais um Adriano, né? Não o Adriano que depois que surgiu no Guarani, que engordou um pouquinho, que depois desleixou um pouquinho. Mas aquele Adriano com o Leão no esporte, aquele Adriano que no São Paulo, quando voltou a última vez, que eu joguei com ele no São Paulo e joguei no esporte, era um Adriano diferenciado. Um cara no Náutico ele jogou muita bola, né, No Náutico ele jogou muito também. Para bater na bola,
falta, escanteio. Poxa, Nossa claro, Senhora. era um veneno, era meio gol. E assim, é claro que não era um cara que recompunha muito, que a gente às vezes ficava bravo com ele, porque, porra, ele dava os miguezinhos dele, roubava um pouquinho até para... Nós não queríamos que ele marcasse o volante, marcasse igual a gente, não, mas que voltasse ali no volante só para dar um miguezinho para ajudar, empatar pelo menos o número de jogador no meio. Mas quando ele tinha na bola uma visão de jogo para poder alimentar os atacantes, enfiada de bola, e a bola parada dele realmente é espetacular. Eu acho que hoje em dia no futebol brasileiro não tem ninguém que bate na bola igual ele, e tantos outros que tinha, como Marcelinho Carioca, outros caras que eram cobrador de falta. Então, se você conseguiu o contato dele, eu quero, viu? Do Adriano Gerlin, que é um dos melhores. Vou falar eu ganhei umas 3 ou 4 camisas do Adriano. Todo jogo ele olhava para mim assim, de novo, eu digo, rapaz, craque é craque, eu quero a camisa. Aliás, eu estava olhando aqui para achar essa camisa do São Paulo no meu arquivos, eu não tenho uma camisa sua, viu, Sidney? Não tem aonde? Eu acho que você não me deu camisa nenhuma na época que você jogava bola. É verdade. Agora, deixa eu te falar outra coisa. Eu vou revelar aqui pro torcedor que está acompanhando a gente, que em 2000, tua esposa está vendo a live, né? Acho que tá vendo, tá acompanhando. Tá acompanhando. Em 2000, o Sport foi jogado no Maracanã. Eu nunca tinha ido para o Maracanã, né? E a Rádio Clube me mandou para o Maracanã para cobrir Sport e Flamengo. O que é que aconteceu nesse jogo? A estreia do Adriano, hein? Não, escuta, quando eu olhei o jornal, porque hoje tá bom, né? A gente olha a internet, celular, smartphone. Quando eu comprei o jornal pela manhã no Rio, estreia de Adriano Imperador, Denilson, Sávio. Quando eu olhei o ataque do Flamengo, eu disse, minha Nossa Senhora, vai ser uns 4 pro Flamengo, porque Edilson tava também, Edilson, Sávio, Capetinha, Edilson Capetinha. Era uma seleção, o time do Flamengo. E foi jogar contra o Sport. Eis que o Flamengo começa o jogo, faz 1-0. Essa é a filhinha do... Essa é a... É a Eva. É a Eva. Viu, Sidney? O Flamengo fez 1-0, não lembro quem fez o gol. Também não lembro. Aí Thailson empatou. Tava também, hein, eu acho. Thailson empatou. E Thailson virou o jogo e o Sport ganha de 2-1 do Flamengo. Termina o jogo. Estou eu lá pela Rádio Clube de Pernambuco, na porta do vestiário do Sport, esperando a liberação. Não era hoje não tinha sala de imprensa não, né, Sidney? Era ali mesmo quando liberava a entrevista. Atenção, você que está acompanhando nossa live. Eu sou um fã do Molejão, que é a banda de pagode do Anderson, que é o vocalista do Molejão. E eu tô lá, olha, aguardando aqui o vestiário do Sport, vitória sensacional contra o Flamengo, Parará. Aí quando eu olho, vem chegando o Anderson do Molejo, né? Eu digo, não acredito que o Anderson do Molejo está aqui, né? Aí eu perguntei a ele, você é do Molejão, é aqueles dentinhos dele, né? Senhor, você está esperando, quer falar com quem? Eles, com o Sidney, que é meu amigo. Eu digo, minha Nossa Senhora, peraí. Aí quando o Sidney saiu, fica o Sidney batendo papo com o Anderson e eu piruando lá com o microfone. Ele vai cantar aqui na Rádio Clube. Ele vai cantar aqui na Rádio Clube. E tava um sucesso danado aquela música. Amigo, eu fiz um samba na fazenda para mostrar a minha polivalência. Rapaz, e o Sidney fez o Anderson cantar na Rádio Clube. Foi uma coisa inesquecível, viu, Sam? Como é que você conheceu o Anderson? Não, então, conhecia... estava no São Paulo, né? E conheci o Anderson há muito tempo, de ir no pagode dele, um cara que é apaixonado por futebol também. E naquela oportunidade com o flamenguista doente mesmo. Ele é Flamengo, né? Ele é Flamengo mesmo. E aí vai os jogos no Maracanã. E aí, quando ele soube que eu estava no esporte, naquela época não tinha tanta facilidade igual hoje, as redes sociais, celular, WhatsApp, essas coisas, né? Então não tinha como se comunicar, cara. Eu achei bacana que acabou o jogo e ele desceu no vestiário e foi lá me dar um abraço. Aí você foi feliz, que estava perto, viu logo ele e chamou. E eu falei, dá uma palhinha aí para a rádio do Foi bom, foi bom. E tal, e tal. Aí tu ficou... Aí deu uma camisa para ele também, que também ele foi pegar uma camisa, porque, o esporte é as coisas do Flamengo, né? Então, assim, tava doidinho para ganhar uma camisa. E eu peguei e presenteei com a camisa, batemos um papo ali. E foi legal que você presenciou isso e depois ele deu uma palhinha para
para todo o pessoal de Recife. E foi bom, né? Você no Maracanã, foi sua primeira vez? Primeira vez no Maracanã, cara. Pé quente, vitória Pé no quente. Flamengo, seleção, e ainda encontra o Anderson do Molejo, uma palhinha para a rádio. Tá ruim? Vitória pernambucana foi maravilhoso para mim. Agora, agora chegou a parte do aperto nas entrevistas, né? Aqui. Claro. Você veio treinar o Náutico. Agora a galera do Náutico que está aqui acompanhando aqui. Teve um que, de 3 horas da tarde, mandou hoje uma mensagem para mim. A live de 8. Torcedor do Náutico estava retado com você. Eles, por que eles? Pergunte a ele por que ele fez 3 substituições num tempo só. Eu não lembro qual foi o jogo, não lembro, mas você deve lembrar. Bom, eu queria saber como foi tua passagem no Náutico, Sidney. Ué, eu vou responder. Quem que fez a pergunta? Foi um colega nosso, eu não lembro o nome dele, mas ele ficou arretado com você. Ele não falou nada, não. Ele só disse. Porque ele é alvirrubro? Alvirrubro. Ele não podia ter ficado arretado comigo. Isso foi assim. O meu primeiro jogo no Náutico, eu cheguei. E foi nosso jogo contra a Portuguesa. E eu dei 2, 3 treinos e fui para o jogo. Chegou no primeiro tempo, estava 2-0 para a Portuguesa. Não sei se você se lembra do jogo. O que eu fiz? Eu lembro do barulho da imprensa, mas não lembro do jogo, não. Então, aí, o que aconteceu? Eu cheguei e conversei com o Café, que era meu auxiliar. Falei, pô, Café, tá fogo, o time tá mal, preciso colocar velocidade e tal, não sei o que, preciso mudar. Aí eu falei para ele, aquece todo mundo do banco, que eu tô com uma ideia aqui, com um pensamento aqui. E fui pro banheiro, fui pra minha salinha, ficar sozinho lá, fui lá fazer xixi. Vou mudar 3 agora, que eu preciso fazer substituição e eu vou ganhar o jogo. Eu tenho que ganhar o jogo em casa e tal. Primeiro jogo, nós temos que bater esse time da Portuguesa. Aí não deu outra. Fui lá, falei para ele, vou mexer 3. Ele olhou para mim e falou assim, você tá brincando, né? Aí eu falei assim, não tô brincando não. Pode aquecer os 3 e chama os 3 e coloca os 3 lá que eu vou fazer substituição lá, na hora de falar para os jogadores. Aí eu fui, ele falou, você tá correndo o risco que se machucar alguém vai ficar com 10. Eu falei, se machucar, machucou. Mas eu preciso fazer alguma coisa para mudar o jogo e mudar a atitude. Você se arrepende de ter mudado 3 de uma vez só, não? Claro que não, eu venci o jogo, 3-2. Mas você faria de novo? Se acontecer, você faria de novo? Faria. Acho que nós temos que ter. Estou entendendo. Essa personalidade de fazer aquilo que você tem em mente e que você procurou fazer. E para mim, o treinador que não faz isso, que joga com o óbvio, com o normal, nunca vai tentar ser diferente. Então, claro que às vezes você vai arriscar, você vai errar, mas eu acho que é muito mais válido você fazer as coisas para tentar acertar que você ser omisso e ficar quieto e deixar as coisas passar, fazer o cotidiano que a imprensa quer, ou que a torcida quer, ou que o comentarista lá vai achar que a substituição tem que fazer. Isso, para mim, desculpa, mas não é ser treinador. Isso é ser qualquer um vai lá e entrega a camisa. Treinador tem que ter peito para realmente fazer algumas coisas e assumir também quando errar, que faz parte do processo. Esse é o que eu penso em relação a isso. Deixa eu explicar mais um pouquinho. Você assume o Náutico, mas não passa muito tempo no Náutico, Sidney. O que foi que houve? Ô, Elton, um grande pesar na minha carreira, que eu tenho até hoje, foi essa saída conturbada minha do Náutico, sabe? Foram muitas coisas que aconteceram, você acompanhou bem, tipo, só um carregador aqui. Então, assim, é uma coisa que foi ruim. Primeiro eu cheguei lá, né, e estava num momento de turbulência, aquela paralisação da Copa do Mundo, e o Náutico num momento muito ruim, 3 meses de salário, alguns até 4, 5 meses, e a gente segurando a onda para poder segurar os jogadores, para os jogadores não fazer greve, porque os jogadores queriam fazer greve naquela altura, né? Então, assim, eu estava com uma situação muito, muito difícil de dar treino, de conseguir os jogos e tal. E a gente conseguiu bons resultados. Aí a parada quebrou um pouquinho. Os jogadores começaram a ficar irritados, começaram a perder o foco, que era o foco de montar um time. E nesse intervalo, eu comecei... Você pediu contratações, inclusive, naquela época, né? Isso, aí eu pedi... Só um minutinho. Não está carregando não, vê para mim. Eu pedi algumas contratações. E as minhas contratações que eu pedi
elas não foram usadas por mim. O Dado Cavalcante veio depois e pegou os jogadores que eu havia contratado. Vou te dar um exemplo. O Sassá, o Mário, o goleiro do que veio do Corinthians, que eu consegui com o Edu Gaspar para o Corinthians pagar o salário dele naquela altura. Então, 3, 4 jogadores que não havia dinheiro para poder pagar as taxas. O Náutico estava sem dinheiro para pagar as taxas de inscrição da CBF. Nossa! E aí voltou o jogo. Aí, quando voltou o jogo, o que aconteceu? Eu tive o desgaste com a diretoria, porque tinha um comitê lá devido a contratações, e eu falei para eles, nós vamos ter dificuldade, os jogadores não estão querendo vir para o Náutico nesse momento, e a gente vai ter que trazer jogadores que queiram. Aí conseguiu o Sassá, a contratação do Sassá no Botafogo, fui eu que consegui, ligando lá, pedindo para os caras ajudar, para o Náutico pagar só uma parte do salário dele, o Botafogo pagava outra, para a gente tentar fazer um trabalho. Voltou o campeonato, eu comecei a jogar, empatei um jogo, não sei se foi em casa, saímos perdendo do Atlético Goianiense. Quando nós voltamos, eu soube, através de um amigo meu, que o pessoal estava fazendo a minha cama para me derrubar, né? E esse empresário, que é o Nivaldo de Recife, vou mencionar ele. Nivaldo, eu conheço. Isso, que era o empresário do Dado na altura, me ligou e falou, eu não sou covarde com você, que você é meu amigo, eu te conheço desde quando você jogava, sei da sua personalidade, do seu caráter, e você não merece isso. E os caras estão fazendo as suas me ligaram para conversar sobre o Dado, e eu não vou conversar com eles enquanto você não estiver. Mas isso na segunda, na terça a gente tinha aquele jogo em casa. E eu fiquei sabendo disso. Cheguei lá para falar com o Quila, né, que era o diretor, e falei, Quila, tem 2 situações. Ou você está sendo conveniente com os caras e está sabendo que os caras estão querendo me fritar, ou você não sabe nada assim como eu e os caras estão fazendo isso por trás, querendo fazer uma sacanagem comigo. Fica à vontade, eu vou dar o treino agora, só que é muito mais justo você falar com o presidente, com essas pessoas. Caso queira que eu saia, não tem problema, é só chegar, me demitir, que eu vou embora tranquilo. Eu não vou ficar no lugar onde vocês estão achando que não vai dar para fazer mais alguma coisa. E aí aconteceu isso. Tive um problema porque eu queria mudar, né, algumas coisas no clube. E aí a gente começou a ter dificuldade nisso, não ter carne para os jogadores, não ter almoço para os jogadores. Eu queria marcar um treino 2 períodos, os jogadores não tinham alimentação. O menino da cozinha, professor, não tem bife. Os meninos massagistas lá chegar, professor, poxa, não tem como eu vir no treino à tarde porque eu não tenho dinheiro para vir de ônibus. Eu cheguei a dar dinheiro do meu bolso para eles poder pagar a condução para poder ir, porque tinha que ter Gatorade, tinha que ter água para os jogadores, porque no final eu sabia que o maior prejudicado seria eu, porque se eu não tivesse resultado, eu ia ter queimado um cartucho, eles iam me demitir e trazer outro. Então eu já sabia qual era o filme. Então o que eu queria fazer? Dar trabalho para eles, treinar para caramba com os jogadores, fazer com que todo mundo tivesse a mínima condição possível para poder resolver. Só que o Náutico viveu um momento ruim, porque teve muita dificuldade que já aconteceu com o Náutico, já aconteceu com o Sport, já aconteceu com o São Paulo há pouco tempo, com o Fluminense, e isso faz parte do futebol. Então, assim, foi um momento muito conturbado. Aí eu fui para aquele jogo com o Icasa, onde eu sabia de tudo isso, aonde eu já sabia o que estava sendo armado, e pior que era um diretor que morava no prédio do treinador, e o diretor que era meu amigo até então, conversando, né? Aí eu fui para o jogo já pilhado, puto da vida, já querendo, nervoso, e nós ganhamos o jogo de 2-1, que o Paulinho foi expulso no final, o torcedor do Náutico me xingando lá atrás e tal, não sei o quê. Foi quando eu também tinha um pessoal da Globo lá e me filmou, e o torcedor me falando alto comigo, eu falei, eu olhei para ele, você tem que ajudar o time, você tem que incentivar, nós temos que ganhar o jogo, enfim. Foi aquela polêmica toda, que aí naquela altura a Globo só viu o que eu falei, mas claro, não sabia desse contexto geral. E foi quando eu cheguei no vestiário também, e aí esse diretor foi lá querer abraçar nós, e eu peguei, veio pegar na minha mão, e eu falei, não, você, infelizmente, eu não quero pegar na tua mão, não. Vai pegar na mão do treinador que você está trazendo para cá, ué. Quem foi o diretor? Quem foi o diretor? Ah, deixa para lá isso. Deixa para lá, deixa quieto. Deixa quieto. Lauzinho. Lau.
Aí foi um momento que é de pesar, porque, assim, claro, falta de experiência, eu muito jovem também, e eu sabia que isso poderia acontecer. Se fosse hoje, eu não teria feito da maneira que eu fiz, porque teria pedido outro caminho, né? Porque é difícil. Deveria ficar na minha, ficar quieto, não ter mencionado nada, mas a gente não tem sangue de barata, ainda mais eu, né, cara? Passando por tudo isso, ajudando, fazendo com que o clube pudesse ter um resultado, correndo atrás de jogador, para poder fazer com que o clube ficasse na Série B bem. E no final eu saí, fui jogar contra o Santa Cruz, você se lembra, nós jogamos com o Santa. E aí eu peguei e não tinha os jogadores ainda, foi só o Mário Rios que jogou. Depois a gente não aproveitei os jogadores e acabei saindo na semana seguinte, porque também queria afastar um jogador, e esse jogador, quando eu afastei, os caras, ele tinha uma porcentagem de um jogador, de um diretor na época, que eu não vou mencionar o nome. Você lembrou da história, né? Lembrei. Então, o diretor tinha porcentagem desse jogador, do Náutico, e eu afastei esse jogador. É um jogador que eu mais briguei por ele, que ganhava 90 mil no clube e que queria fazer greve em muitos momentos e eu não deixei. Falei, vamos trabalhar, vamos chegar, vamos lutar. Que o jogador, eu chamei o jogador e falei, a partir de hoje eu não quero contar mais contigo, porque eu acho que você não está querendo jogar. Por quê? Porque você está com muito tempo de salário atrasado, eu entendo isso, que eu fui jogador, isso faz parte do processo. Só que você é um exemplo para mim, então a sua motivação está lá embaixo. Então eu preciso de gente motivada para superar esse momento que eu estou vivendo aqui no Náutico. E se não for assim, nós não vamos conseguir sair. E aí ele entendeu perfeitamente, mas depois disso, no dia seguinte, me demitiram. Bom, deixa eu destacar aqui vários assuntos aqui. Carregou aí o teu celular? Botou o carregador aí? Não está dando um sinalzinho de carregado aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Rapaz, o mineiro tem que falar uai, né, rapaz? É brincadeira. O uai. Esse Sidney é brincadeira. Carrega aí, uai. Compra um carregador original, Sidney. Tá foda. Tá uma crise danada. A pandemia tá fogo. Tá sem dinheiro para comprar. Ô, Sidney. Oi. Você botou... não recebeu, botou o Náutico na justiça, né? Coloquei. Recebeu já? Eu fiquei 3 meses, Everton, não recebi R$1, cara. Eu ainda não recebeu nada? Trabalhava comigo, nada, nem R$1. Até hoje? Até hoje, quando eles chegavam para me pagar, eu falava, não, paga o auxiliar técnico, o pré-último, paga o pessoal do staff primeiro. Eu acho que... O roupeiro, aquele senhor lá, esqueci o nome dele, qual o nome dele mesmo, aquele senhor de 30 anos no Náutico. Araponga? O Araponga, cara. Grande abraço ao Araponga. O velhotinho chegava lá e ia falar com ele primeiro. Falava, não, paga ele, paga o pessoal aí. Por poder o pessoal ter o mínimo de trabalho possível. Você está recebendo aqui vários elogios de torcedores do esporte. Muita gente lembrando da tabelinha de cabeça. Rapidinho, como foi a tabelinha de cabeça? Tá no YouTube, né? Aquela tabelinha, modéstia à parte, foi show, tá louco? Como o Levi falou para mim, você falou tabelinha, meu Deus do céu, essa tabelinha merecia fantástico, pelo amor de Deus. Foi você e quem? Foi você e quem ali, toque de cabeça? Você e o Leomar. Ô, Sidney, tem você foi para o Fluminense a convite do Oswaldo Oliveira, ser auxiliar do Oswaldo. E foi o ano passado essa confusão, não? Com o Ganso? Foi o ano passado. Ô, Sidney, eu fiquei aqui em casa com vontade de entrar dentro do tubo da televisão, pegar Ganso pelo pescoço e conversar com ele aqui em Vitória de Santo Antão. Como foi aquele... Rapaz, você só tem 3 minutos para responder essa, que a gente tem outras coisas para perguntar. O Ganso esculhambou com o treinador esculhambou com o jogador e quem caiu foi o treinador. Como é que é isso? É assim, né? Você já sabe, né? Não, eu acho assim, eu acho que ali foi um dia muito ruim para todo mundo. O Oswaldo é um cara super bacana, é um cara que é agregador, é um cara que não tem um perfil de desagregar elenco, pelo contrário, é um cara muito pacificador. Em todos os lugares que ele passou, ele sempre foi assim. E o Oswaldo estava num momento que a gente
chegou no Fluminense e não teve aquela aceitação. Essa é a minha opinião particular, tá? Aquela aceitação devido à troca do Fernando Diniz ter saído naquele momento. Não por ser o Oswaldo, porque qualquer outro que fosse vir naquele momento teria essa dificuldade. E o Ganso estava no momento que era um jogo contra o Santos, tinha aquele negócio também do Sampaoli estar do outro lado, que o Sampaoli foi o cara que contratou ele lá no Sevilha, mas depois que deixou ele sair também. E o Ganso também é um jogador bacana, um cara bom, não fala nada, um cara que trabalha bem. A gente não pode falar nada dele. Aquilo ali foi um momento que o Oswaldo pediu uma volta dele para ele voltar para marcar, e ele apelou com o Oswaldo, mandou o Oswaldo para aquele lugar, e o Oswaldo foi e tirou ele do time. Então, assim, eu estava lá em cima, né, com o rádio, e o Marcão estava lá embaixo com o Oswaldo. Quando eu vi ele, eu até falei para o Marcão, não tira ele, não tira, espera um pouquinho, deixa os ânimos acalmarem. Claro, se fosse eu também como treinador, teria tirado também, que quando você está de treinador principal, o conceito é outro, a adrenalina é outra, né? Então, depois no vestiário, a gente tentou acalmar todo mundo ali, mas a pressão era muito grande em todo sentido, né? No Fluminense, no Oswaldo mesmo. E aí, o Oswaldo também falou algumas coisas depois e a diretoria achou por bem trocá-lo, e foi nesse momento que eu saí junto com ele. Foi uma pena mesmo. Rapidinho. Tem uma torcedora aqui que eu acho que é do Icasa. Rapidinho, viu, Sidney? O que faltou para você subir o Icasa em 2003? Ela está perguntando. Na verdade, nós subimos. Tinha um jogador irregular, né? Eita, aí é brincadeira. Só que era o Icasa. Aí os caras pegaram e levaram o Delfim, que Deus o tenha, né? Mas queria colocar 4 times de Santa Catarina na primeira divisão, e ele conseguiu. Aí o Figueirense entrou na nossa vaga. Claro que a gente deu mole também, porque nós éramos segundo, faltando 2 rodadas, e nós perdemos para Chapecoense e perdemos para o Paraná fora. Aí o Figueirense empatou com o número de pontos com a gente, só que tinha uma vitória a mais. Infelizmente, ali foi um momento que teria que ser diferente para poder subir o time. Reta final aqui. Tem o Alex Sidney, convida o Wellington para vir a Ituiutaba para participar do jogo solidário. Já te convidei várias vezes, já convidei ele várias vezes, mas ele nunca dá moral para mim. Rapaz, só falta o Larjan, né? Mas tudo bem. Você vai vir. Vamos mandar você vir. Um dia eu vou. Ô, Sidney, você hoje, rapidinho, você hoje tem um centro de treinamento aí em Ituiutaba, né? Tá tudo parado, sem receber, jogador não tem. Como é que tá parado a pandemia? Tá parado. Não, eu tenho um centro esportivo aqui, que eu construí há alguns anos. Quando eu saí do Paysandu, eu comecei a idealizar isso. Eu tinha uma área aqui de uns 5.000 metros quadrados. Aí comecei a idealizar 2 campos sintéticos, um campo para treinador de goleiro, um salão de festa, vestiário, enfim, uma academia que eu fiz agora há pouco tempo, uma quadra de areia que eu fiz para jogar um futebol de vez em quando, e para eu treinar também com a minha esposa, e treinar sozinho lá também, que eu adoro treinar na areia. E aí eu eu priorizei um pouco isso para ter uma coisa fora na minha cidade aqui, uma escolinha também, que eu tenho mais de 100 alunos lá na escolinha diariamente, e poder desenvolver esse projeto, que é um projeto bacana, além de você estar ajudando as pessoas, as crianças a sair da rua, que hoje em dia é muito difícil, né, com essa droga que está tendo aí. Hoje em dia, o perigo danado, as crianças não ficam mais na rua, não é igual a nossa geração, e que poderia brincar e poderia ter tranquilidade. Então, a gente ajuda esse lado social, que é o estímulo ao esporte, ao futebol, é a coisa que eu pratiquei a minha vida inteira. É uma coisa que a gente sente na pele, né? Igual o cheiro da grama, ele me seduz, ele me motiva. Eu tenho um campo gramado lá, que esse dia eu estava ficando tão doido que eu estava querendo cortar grama, pegar o carrinho lá e cortar grama. Tô ficando maluco. É porque quando você fica muito tempo longe do gramado, você sente falta. Então, é uma química que ela já existe há muito tempo, e eu montei esse projeto, já tem uns 5 anos que eu tenho aqui. Então, tem os aluguéis de quadra e tem minha escolinha.
Então, um projeto muito bacana. Quando eu saio para ser treinador, eu deixo aqui, a minha esposa toma conta aqui, tem as pessoas que trabalham para mim aqui. Só que, infelizmente, esse projeto me atrapalha um pouco a sair um pouco daqui, sabe? Porque tem uma responsabilidade grande e tem muita coisa envolvida ali, investimentos e outras coisas. E, às vezes, eu fico muito tempo aqui e não é qualquer coisa que a gente tenha vontade de poder sair, não. Ô, Sidney, Tiago Dias está mandando um abraço, viu, para você, viu? Fala, Tiagão, um abraço para você. Um abraço aqui para minha. Estou lendo também aí a minha sobrinha, a Valentina. Um beijo grande, minha filhada. Tiago Dias aqui, ó. Pessoal, tudo Manubira, que apareceu aqui também, o empresário do Dedé. O Tiago está perguntando se você aí também, o Tiago está perguntando se você já recebeu alguma sondagem do Santa Cruz, ó. O Pablo também. O meu amigo Índio também que jogou no São Paulo. Estou também agradecendo o pessoal. Rubens Santos, grande jornalista lá de Juazeiro do Norte. Já recebeu a sondagem do Santa, Sidney? Já recebi, sim. Já umas 2 vezes eu já recebi a sondagem do Santos. E bateu na trave. Do Santa, né? Eu falei no Boa e falei até com o Tininho. A dona Soraya, minha sogra aí também, um beijão. A família toda. É fogo, você tá fogo, você acerta na mosca mesmo, hein, rapaz? O pessoal tá aí. Sidney, a gente já chegamos a 50 minutos, a gente vai encerrar nossa live. Eu queria te agradecer de coração, dizer que a gente tem uma amizade já desde 2000, né? A gente tá velhinho, viu? Tem um rapaz velhinho. falando pra eu treinar o esporte aí, até falei com o Milton Bivar esses dias, o Fernando Lima, você lembra? O Milton deu um abraço para ele lá também. A gente a gente se conhece já há 20 anos. Eu acho que a gente só tomou uma cerveja uma vez na vida. Eu acho que foi no Rio Mar, né? Foi no Rio Mar, isso mesmo. Foi no Rio Mar, uma vez na vida. E você foi um cara espetacular comigo. Nossa época de cobertura de clube, a gente tinha mais contato, né? Hoje é assessor de imprensa, não sei quem, fulano de tal, ninguém conversa mais com jogador nenhum. O jogador chega num clube. Hoje é uma viadagem danada, né? O cara chega num clube, sai e ninguém fala com ele. É impressionante isso. Nossa Senhora do céu. Mas eu queria agradecer. A gente tem uma amizade até hoje. Eu lembro muito uma vez que eu estava no Rio e você disse: rapaz, por que não ligou para mim? Eu tenho um apartamento no Rio. Ia para lá, pô. Eu digo: mas meu amigo, já estou no hotel, não dá tempo mais não. Aí já passou. Eu queria dar um abraço à sua esposa, seus filhos e desejar aí que essa pandemia passe, que todo mundo fique feliz, que você volte para comandar o seu CT, que os alunos voltem a jogar bola, que é o importante, que todo mundo volte a faturar e que esse vírus danado passe para que a gente fique todo mundo em paz. E muita gente aqui de Recife está desejando muita saúde, viu, Sidney? Tá bom, muito obrigado. E para mim é uma honra, como eu falei no início, participar dessa live contigo. Tenho uma admiração enorme por você. Adoro você, sou teu fã também. Quando você fala, o passarinho vai cantar. Vai cantar o passarinho. Eu adoro. E assim, eu sou muito Fecha grato aí a com as nenéns, fecha aí com as nenéns. Vai falando e mostra as meninas. Cadê? Eva, chega aí, vem cá, Eva. E aí eu agradeço a você muito, o povo de Recife, como eu falei, a torcida do esporte, a torcida do Náutico, né? Pedir desculpa até a torcida do Náutico pelo aquele episódio que eu passei naquele momento que eu vivenciei aí, mas foi tudo isso que eu falei aqui, estava por trás disso e tem horas que a gente acaba surtando e errando. E é o torcedor do Santa também, que sempre teve um carinho comigo, tem amigos que torcem para o Santa, muitas pessoas queriam ter me visto jogar no Santa Cruz também, então assim, eu sou muito feliz com as amizades que eu tenho em Recife, com o povo de Recife, eu passo direto aí, você sabe que férias, tudo, sempre que posso estou aí, e quem sabe eu não possa voltar aí para trabalhar novamente como treinador agora, e numa oportunidade, porque é uma cidade que eu tenho muito apego, e muitas amizades. E você, deixar meu beijo a você, a sua família. Acho que a amizade ela é boa quando as pessoas são do bem. Então, a gente já vivenciou muitas coisas juntos aí, né? Desde dessa marca no Maracanã, com o Anderson do Molejo, Esporte Flamengo. Ô, rapaz, que lembrança. Que lembrança maravilhosa essa também, eu nunca esqueço disso também. E também das coisas da rádio, né? Mandar um beijo também à família do Maciel. Ô, rapaz. É um cara que eu tenho admiração, que está vivendo um momento ruim com a Covid aí. Mandar um beijão à família dele. Vou colocar nas minhas orações aqui também, porque é um cara que sempre me recebeu super bem, né? Então, assim, que Deus possa abençoar